entender o que eles falam. No caso de negros de Senegal, por exemplo, nós temos um outro problema, que eles foram colonizados pela França, eles falam francês e não português. Pior do que isso, em muitos casos eles falam dialetos tribais, e aí isso gera um grande problema de comunicação aqui. Além disso, eles são usados basicamente como mão de obra barata no Brasil. Ah, mas vale a pena vir para cá? É para vocês verem os problemas do continente africano, ou de parte do continente africano. Eles continuam achando que mesmo assim vale a pena vir para cá e se afastar da família. Porque por pior que seja a condição deles, como vocês veem, só basta andar no centro, né? Deixem passar o pandemônio do coronavírus, que vocês vão ver essa gente exercendo um comércio ali e sendo reprimido de todas as formas, porque é considerado um comércio ilegal, né? Até porque não é tributado, e nós temos um Estado ávido por cobrar impostos, né? Resultado, eles se tornam mão de obra muito barata. Mesmo assim, vale a pena, eles consideram. Um outro problema que estes africanos têm no Brasil, a questão da religião. Nós somos um país de maioria cristã, seja católica, seja evangélica, e boa parte dos negros que vêm para cá são muçulmanos. E aí nós temos ainda o problema desse choque de religiões que faz com que aumente o preconceito contra eles, né? Bom, a vinda dos negros para cá aumentou durante o governo petista. Durante os 14, 15 anos de governo petista, nós tivemos um aumento da vinda de africanos para cá, porque houve uma maior receptividade aos africanos no Brasil, né? E além disso, houve uma série de obras do governo petista na África, que fizeram com que a África prosperasse e fizeram com que se criasse uma visão muito positiva a respeito do Brasil, o que atraiu muitos africanos. Hoje sabemos que boa parte dessas obras feitas pelo PT na África foram obras com uma série de problemas com empreiteiras, mas são as coisas do Brasil. Bom, e ainda coloquei ali o preconceito sofrido por eles no Brasil. Bom, para fecharmos esse nosso diálogo sobre a África, sobre o nosso continente mãe, sobre a nossa pátria mãe, de um lado, aspectos importantes, de outro lado, problemas que os africanos enfrentam no Brasil e na América. Os africanos são fundamentais para a formação da cultura popular. A nossa cultura popular deve imensamente aos negros. Nós não podemos esquecer, por exemplo, da música brasileira, que sofre influência negra por todos os polos. Pensem no funk, mas não precisam pensar nesse funk de periferia que se faz hoje, mas pensem no surgimento do funk com Jorge Benjor e Tim Maia, dois ativistas do movimento negro, né? Pensem, por exemplo, no samba, que surge a partir das gafieiras e a partir das rodas de samba da periferia, né? Do Rio de Janeiro e de Salvador, o outro berço do samba. Pensem, por exemplo, na importância dos negros para a cultura do frevo, por exemplo. Podem pensar, inclusive, na importância dos negros para a própria formação da música gaúcha. Embora os negros não tenham espaço na música gaúcha, é muito difícil o espaço dos negros na música gaúcha, até porque o espaço dos negros ele é muito limitado dentro dos próprios CTGs, né? Vocês vão ver muito poucas patronagens comandadas por negros, por exemplo, até porque os negros, em geral, estão na cozinha, cortando os legumes e fazendo churrasco para o resto do pessoal nas festividades dos centros tradicionalistas gaúchos. Ainda temos um problema com isso. Mas mesmo com esse problema, nós não podemos esquecer que um dos maiores músicos que esse estado já produziu foi César Passarinho, né? Aliás, um negro com uma série de músicas sobre a escravidão, sobre as lutas e os preconceitos que o negro enfrenta. Nós temos em César Passarinho talvez o grande baluarte da música negra dentro da nossa cultura gaúcha. Não só na música, podemos pensar na importância dos negros para a dança. Aqui em Pelotas mesmo, nós temos companhias de dança extraordinárias, que fazem trabalhos extraordinários. A companhia do Daniel Amaro, por exemplo, que é uma companhia com uma forte pegada negra, com uma cultura negra, com uma dança negra, com uma preocupação com a representatividade do negro dentro da cultura pelotense. Nós temos, por exemplo, os próprios CTGs, quando fazem suas invernadas, toda uma preocupação das invernadas em ressaltar o elemento negro na formação cultural brasileira e gaúcha, né? Além disso, na espiritualidade, apesar de nós sermos cristãos, é fundamental para falarmos sobre a religiosidade do brasileiro, lembrarmos da importância da Umbanda, da importância do Candomblé e como, inclusive, a Umbanda e o Candomblé se misturam dentro dessa salada riquíssima que é a fé do povo brasileiro.
Na culinária não podemos esquecer a imensa importância dos negros, culinária pelotense, mais ainda, como eu tinha comentado, na dança, na língua, o que nós temos de expressões, o que nós temos de palavras que foram trazidas a partir da influência dos negros na nossa sociedade. Mas do outro lado nós temos os problemas. O preconceito racial é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Né? Outro problema que nós temos no Brasil, a pouca presença dos negros em empregos mais bem pagos. É aquela ideia que nós temos muito disseminada na nossa sociedade, né? Que negro dirigindo carro bom, carro caro, ou é motorista ou é ladrão. Né? Ou seja, por trás de uma brincadeira que infelizmente ainda é feita hoje em dia, nós temos a demonstração prática da pouquíssima presença negra nos empregos mais bem pagos. Olhem dentro do nosso Instituto Federal, olhem dentro do nosso KVG e vejam quão poucos professores negros vocês têm. Além disso, a forte presença dos negros no sistema carcerário, a imensa maioria dos presos do Brasil são negros. Distanciamento do padrão de beleza nacional, já que nós temos aquela ideia da beleza associada ao padrão branco, né? E uma luta dos negros, inclusive, para desfazer esses padrões de beleza que, inclusive, fizeram que durante muito tempo a mulher negra buscasse, não sei se existe essa palavra, mas a mulher negra buscasse se embranquecer, por exemplo, alisando seus cabelos ou clareando os cabelos para atender a um padrão de gosto nacional. Né? E vai ter um desenho que foi ganhador do Oscar agora em 2020, aqueles curtas-metragens, o curta-metragem que ganhou esse ano tem no YouTube, inclusive ele, depois posso colocar o link para vocês. O curta-metragem que ganhou era sobre uma jovem negra, uma moça negra que questionava o seu cabelo. Ela tinha um black e ela questionava ter esse black dentro da sociedade e se ela conseguiria manter aquele cabelo black ou deveria abrir mão do cabelo black. Né? Além disso, a necessidade de políticas de afirmação social, nós ainda temos esse problema das imensas dificuldades da introdução da cultura afro-brasileira dentro da sociedade, das dificuldades que nós temos dos negros de se posicionarem dentro da nossa sociedade. Frente a essa dificuldade, nós temos ainda a preocupação por criar políticas de afirmação social, como o sistema de cotas, que possibilite para os negros deixarem de ser só trabalhadores baratos e passarem a ter uma possibilidade de futuro. Não que lavar pratos não seja futuro, mas que o negro possa escolher entre ser um trabalhador, ou ser um pesquisador, um cientista, um professor, um economista, um presidente, o que seja. Só é possível que os negros tenham essa possibilidade se nós combatermos a dificuldade de aceitação da África dentro do Brasil. Gurizada, isso foi, de forma geral, a nossa olhada sobre a África. Espero que tenham gostado. Trabalhei pré-história, mas trabalhei também uma série de outros temas que o segundo e o terceiro ano que vão trabalhar. Tá? Essa é a aula então que eu prometi para o primeiro ano, se gostarem eu posto outras, tá? Aí nós fazemos outras dessa aí. Me falta ainda o terceiro ano, que vai ser gravado em breve, que é sobre a cultura brasileira durante a ditadura militar. Forte abraço, gurizada. Valeu!